Graça e paz, amados irmãos. Vamos hoje fazer uma pequena reflexão na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que está em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, das quais antes ouvis pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós, como também está todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epafra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criação, porque nele fomos criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito desde os mortos, para que todo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que todas as plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pela vossa obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentasse santo e irrepreensível e inculpáveis, se na verdade permanecedes fundado e firme na fé, e não vos movendo da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, e toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no qual que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que tendes oculto
desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifestado aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecido quais são as riquezas da glória deste ministério, desde o gentio, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e admoestamos a todo o homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficaz, que opera em mim poderosamente. Esse foi o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos apenas fazer uma reflexão sobre a carta de Colossenses, né? Eu li o capítulo 1 e esta igreja ela foi fundada na terceira viagem que Paulo fez para a cidade de Éfeso. Nessa viagem, Paulo ele fica fixado na cidade de Éfeso, que estava localizada essa cidade na Ásia Menor. Essa cidade de Éfeso era uma metrópole com mais de 30 mil habitantes, uma cidade de uma grande influência. E o motivo de Paulo ter ficado nessa cidade de Éfeso por 3 anos, porque era uma cidade estratégica. Isso é muito fundamental, irmãos, quando a gente está evangelizando, quando a gente está discipulando, quando a gente está fundando a igreja. A gente tem que ter estratégia. Ele tinha que aproveitar bem esses 3 anos. Então, nesse período que Paulo ficou na cidade de Éfeso, ele implantou igreja naquela província todinha ali da Ásia, da Ásia Menor. Então, ele não perdia tempo. Ele evangelizava de dia e de noite, podemos dizer assim. Agora, a gente tem que entender que essa igreja de Colossos, ela foi fundada nesse período que Paulo estava em Éfeso. Agora, vale salientar que não foi Paulo que fundou essa igreja. Não foi Paulo. Provavelmente essa igreja ela tenha sido fundada por Epáfra, pela grande influência de Paulo. Paulo não estava lá em Colossos, mas por influência do ministério de Paulo, essa igreja ela foi estabelecida, né? Como é importante a gente ser influenciadores, né? A menos que a cidade não queira, a menos que as pessoas não queiram, mas Epáfra, ele foi influenciado por Paulo. Agora, a região que a igreja de Colossos estava implantada era numa região ali perto do Rio Nícolos. Rio Nícolos, parece que o nome, se eu não me engano, é assim. E aquela região, meus queridos irmãos, era muito fértil. E ainda hoje, naquela região da Ásia, ela continua sendo fértil. E quando fala em fertilidade, fala em progresso, né? Em prosperidade também. Hoje ela se encontra na Turquia asiática. E naquela região ficava 3 microcidades ali. Colossos, Laodiceia e Herápolis. A gente vai encontrar no capítulo 4, nesta mesma carta de Colossenses. Essas cidades eram muito próximas. E no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo dá um parecer de Epáfra, mostrando que Epáfra se preocupa muito com essas igrejas, com os irmãos, né?
E então aqui é citado as 3 microcidades. A igreja pelos irmãos de Colossense, Laodiceia e Herápolis. E no 4,16 de Colossenses, Paulo pede que essa carta não seja só lida lá em Colossenses, mas nessas duas cidades que se encontra a igreja do Senhor Jesus, né? Que é em Laodiceia e na outra cidade que eu falei, que eu já me esqueci. Herápolis, né? Tem que ser lida. Ele induz que leia esta carta de Colossenses, não só lá em Colossos, mas nessas 3 cidades. Digamos assim, elas eram bem próximas, essas cidades. Era uma micro-região, digamos, uma região metropolitana. De uma cidade para outra, eram uns 9 quilômetros, né? E eu me lembro que eu já andei 8 quilômetros aqui em Capuí, a pé, né? E fazendo visita, pregando o evangelho, né? Como isso é importante, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso como o apóstolo Paulo amava a pregação do evangelho, amava as almas, amava a obra, ele transpirava missão. É isso que eu quero passar para os irmãos através desse vídeo. É por isso que Paulo ele induz, incentiva que ao portador desta carta de Colossenses fosse lida para essas 3 igrejas. Ele induz os líderes e os pastores para fazerem isso. Provavelmente o fundador dessas 3 igrejas foi Epáfras, né? E Paulo ele dá essa injeção de ânimo, né? No capítulo 1 a gente viu ele saudando graça e paz. Assim era a saudação dos cristãos, né? Graça e paz. Graça, né? A gente ter graça e a paz. A graça é favor não merecido, mas é a graça animadora, a graça salvadora, a graça curadora, a graça restauradora, a graça sanadora e a paz que Jesus dá, não a paz que o mundo dá. Agora a gente tem que entender que esta carta, ela foi enviada de Roma. Ela não foi escrita em Éfeso, na cidade não. Ela foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso. Agora, você veja o amor de Paulo pela obra de Deus, como eu falei. Ele mesmo preso, mas ele tinha prazer de escrever cartas. E quem estava por trás dessa primeira prisão de Paulo, né, nem foi os romanos, foi os judeus, o sistema religioso. Tudo isso, amados, causado por inveja, porque Deus usava o homem, viu? Só que essa prisão, ele passa 2 anos em Roma, digamos, com uma prisão condicional, um semiaberto. Mesmo ele com algema, mas ele podia receber pessoas, ele podia discipular, ele podia dar estudo, ele podia enviar carta, ele podia evangelizar. E nessa oportunidade, Paulo evangeliza quem? A guarda pretoriana. Paulo evangeliza a guarda pretoriana, quer dizer, ele não perdia tempo. Então, nessa primeira prisão, ele escreve algumas cartas. A carta de Efésios, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Filemão. Foram 4 cartas que Paulo escreveu na primeira prisão que ele teve. Depois que ele sai desta prisão, no intervalo, ele escreve mais 2 cartas, Tito e 1 Timóteo. Aí, na segunda prisão, que foi a prisão mais tirana, né, que já estava a caminho da morte, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Essas cidades que eu falei aí, elas foram
devastada em 46 depois de Cristo, né? É por isso que eu digo, olha, irmãos, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se a gente quer bênção, a gente tem que trabalhar para Jesus, irmãos. Não tem para onde correr. Como foi que essa cidade foi destruída? Com um grande terremoto. A única cidade que se recompôs depois do terremoto foi a cidade de Laodiceia. Ela só se recompôs porque ela era muito rica. A cidade era muito rica, bem abastada, né? O poder aquisitivo, mas Colossos não se ergueu porque era pobre. Para aquele cenário mundial, a cidade de Colossos era uma cidade desprezada, né? Mas aquilo que os homens desprezam, Deus jamais, em tempo algum, despreza, né? Foi por isso que Deus usou Paulo para escrever esta carta, né, de Colossenses, tão importante quanto as outras cartas, né? Agora, o tema central dessa carta de Colossenses, meus queridos irmãos, é reafirmar e botar no centro a doutrina de Cristo. Cristo, meus irmãos, tem que ser cristocêntrico na nossa vida. Em tudo, Cristo tem que estar no centro, né? A gente tem que respirar Cristo, tem que dormir Cristo, tem que acordar Cristo, temos que ser cristocêntricos. Efésios e Colossenses são como duas cidades gêmeas, as igrejas gêmeas. Se Efésio enfatiza Cristo, Colossenses enfatiza a igreja, e assim vice-versa. Agora, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trabalha nessa carta é o poder transformador do evangelho, meus irmãos. Se o evangelho não mudar nossas vidas, mais nada muda, porque o evangelho tem poder. Aí, quando ele começa essa carta, ele começa se apresentando, né? A sua autoridade como apóstolo chamado de Deus. Ele se apresenta, né? A gente vê aqui, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, ele se apresenta. Ele deixa claro que ele é apóstolo não da vontade de homens, não da vontade de ministério, não da vontade de sistema religioso, mas ele é apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Isso é muito fundamental. Então, muitas vezes os homens a escolha dos homens muitas vezes não é a escolha de Deus, né? Devemos entender isso. Aí depois que ele se apresenta, dá suas credenciais, ele apresenta agora a credencial da igreja. No versículo 2 ele diz: aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A maior saudação que a gente pode saudar os irmãos é essa saudação, graça e paz. Nessa saudação você está liberando bênçãos para os irmãos. Aqui ele chama essa igreja de santa, porque nós somos santos. Não na ótica que a gente pensa ou a ótica do mundo. Somos santos porque fomos justificados, separados por Cristo Jesus, ainda com defeitos, com falha, mas somos santificados por Cristo Jesus. Porque a gente tem que entender que a ideia de santo na Bíblia é que você foi separado. Eu e você é separado do mundo. Eu e você não pode comungar das coisas do mundo. Eu e você, a gente não pode andar na mão do mundo. A gente tem sempre que andar contra a mão do mundo. Isso não quer dizer que a gente vai criar problema, polêmica, não é isso. Porque quando a gente aceita Jesus, na justificação a gente já é santo.
E a gente, como é que a gente santifica? Santifica pela palavra de Deus, santifica pela oração, santifica pelo jejum, e assim a gente vai galgando dia após dia a nossa redenção com Deus. Agora, na glorificação, eu e você seremos plenamente santos, né? Mas por isso que a saudação de Paulo, ele diz aos santos. E essa igreja, ela tinha as 3 marcas, irmãos, de uma igreja madura. A que crê, a que espera, a que se prepara para Jesus. Isso é maturidade. Então, essa maturidade era a fé, a esperança e o amor. É isso. Nós devemos, irmão, ter maturidade na fé, na esperança e no amor. Paulo cita, em primeira carta aos Coríntios, ele cita, né, essa maturidade, essa busca diária. Essas são as 3 grandes marcas de um crente maduro. E o que é um crente maduro? É que ama a Deus e que ama o próximo. Essa é a marca da maturidade. E vale salientar que é um crente que guarda com segurança a segunda vinda de Jesus e que ele vai subir. Porque o crente que não tem certeza é porque ele ainda não entendeu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Né? Pela graça. Favor imerecido. Aí depois que Paulo se apresenta e apresenta a igreja, ele agora fala nos versículos 6 e 7 sobre o evangelho. Para a gente estar, no caso a igreja em Colossos, que também somos para nós, que a gente esteja arraigado e edificado e firmado na fé. Essa carta, irmão, é de suma importância que você leia e releia. E aqui Paulo ele dá uma explicação, ainda que o evangelho está se espalhando e está dando fruto. Olha, irmão, se o evangelho não der fruto nas nossas vidas, é debalde, viu? A sua vida, a sua pseudo-vida cristã, né? É debalde, né? E aqui também nessa carta, no versículo, a partir do 7, 8 e 9, ele manda ter cuidado, né? Ter cuidado, né? Porque para que ninguém venha nos enganar com um falso evangelho. Aí depois que ele fala do poder do evangelho, ele vai falar agora do poder da oração, no versículo 9, porque nele habita corroboradamente toda a plenitude da divindade. No versículo 9 do capítulo 1, eu tinha lido do capítulo 2. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Essa oração aqui é muito importante. Você veja que ele não fala nada material, ele só fala espiritual, conhecimento, plenitude, cheio de conhecimento. De quê? Que conhecimento? Espiritual do céu, para a gente vencer. E além disso, desse conhecimento, para a gente ter plena certeza da vontade de Deus na nossa vida. Você sabe da vontade de Deus na sua vida? Eu sei. Já buscamos, ou a gente vive a vida de acordo com a nossa vontade? A gente tem que saber isso, né, irmãos? A vontade de Deus, o pleno conhecimento da vontade de Deus. A gente tem que saber o que é que Deus quer da nossa vida, porque nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, irmão. A gente não pode só pensar que só é isso, não. Deus deu desafio, temos família, temos filho, temos atividade e temos uma missão. É a gente estar clamando a Deus e pedindo que Ele manifeste na nossa vida a sua vontade para a gente fazer a vontade dEle.
Porque a gente tem que saber qual é o nosso alvo de vida, né? Para que você nasceu? Por que você está vivendo? Para onde você vai? Só é isso? Só se resume a isso? E Deus fica onde? E Jesus fica onde? Irmãos, é tempo da gente se despertar para ver qual é a vontade de Deus, porque a própria palavra de Deus diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente tem que pedir a Deus um entendimento na ótica espiritual e saber com convicção o que nós viemos fazer aqui. Agora, no verso 10, a gente vê o propósito da oração: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você está agradando ao Senhor? Você está frutificando? Porque aqui é espiritual, é vidas. Você está crescendo no conhecimento de Deus? Então é isso, meus queridos. Você tem que entender que esse versículo 10 é para que a gente tem que entender a vontade de Deus, para que a gente viva de modo digno diante do Senhor. Aqui no versículo 11, ele diz: corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Essa longanimidade e paciência é perseverança. Então, amados, vamos perseverar no Senhor. Jesus está voltando. Essa carta é um alerta para a gente se levantar. Essa carta também é um consolo. Essa carta é um renovo. Essa carta, ela traz fortalecimento, né, para as nossas vidas. Então, tá aí uma pequena reflexão, né, nesses 3 primeiros versículos, no primeiro capítulo aos Colossenses, e aprendendo alguma coisa um com os outros. Deus abençoe a todos, que o Senhor fortaleça o nosso coração até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz.